Fala, rapaziada. Vou trazer algumas notícias importantes aqui sobre a seleção brasileira, né? Principalmente o Endrick e o Neymar, né? A gente tem algumas dúvidas interessantes de por que que o Endrick também não joga e por que que o Ancelotti parece que não gosta do Endrick. E qual é a situação da lesão do Neymar, né? Porque a gente pensava que o Neymar já ia voltar. E aí ele não vai jogar nem contra o Haiti e é dúvida contra a Escócia. O Endrick, eu tenho algumas falas do Zico aqui, ó. O Endrick é um jogador, cara, com característica e com personalidade igual ao Endrick para correr atrás de uma dificuldade, né? O Zico fala sobre um jogador ali com a característica do Endrick. Ele tem um retrospecto bom na seleção, ou seja, em poucos jogos que ele jogou, em poucos minutos, né? Porque jogos completos são poucos. Ele conseguiu fazer bons jogos, né? Fez gol, então ele supera isso tudo dentro de campo e é um jogador decisivo, está sempre atento ao erro do adversário. Exatamente, cara. Eu acho que contra o Marrocos, não tô falando que ele ia fazer gol nem nada, mas talvez fizesse, tá ligado? E com certeza ele faria a diferença. Eu sinto que o Ancelotti prefere optar pelo Igor Thiago, mas ele percebe que o Igor Thiago também não está jogando bem. Então, provavelmente, pro jogo do Haiti, ele vai mudar um pouco a escalação. Provavelmente o Igor Thiago vai ser banco. E aí ele vai tentar mudar um pouco o ataque. Eu tenho quase certeza que o Endrick não vai jogar de titular, né? Tipo assim, eu torço para que ele entre do banco. Mas, assim, de titular eu acho que ele não vai jogar. E aí provavelmente vai ser o Matheus Cunha, ou ele vai tentar puxar o Rafinha, o Vini Júnior pro ataque, mas ele não vai botar o Endrick e vai deixar o Igor Thiago no banco provavelmente. Eu acho muito esquisito, cara. Parece que tem alguma coisa por trás, tá ligado? Do Endrick, mano. Se ele é folgado, se ele não treina, porque não é possível, cara. Porque é um moleque que todo mundo tá torcendo, cara. Eu vi que acho que tinha mais de 60% das pessoas do Brasil, né? Ele era o jogador mais comentado de todos os lugares, por ele não ter jogado, né? Então, eu acho muito estranho. E você pensar que ídolos falam sobre o Endrick, cara. O ídolos pedem o Endrick e o Ancelotti parece que ele caga. Ele parece que ele não dá mínima se o Endrick vai jogar ou não. Ele não quer depender do Endrick, cara. Essa é a sensação que eu tenho. Ele não quer depender do Endrick. Pra ele, o Endrick ele é só mais um que veio pra complementar, tipo o Ryan, tá ligado? Vai entrar só se alguém se machucar, se for num jogo muito mais fraco, vai entrar do banco pra jogar um pouquinho. Ele não depende desses jogadores. Ele não tem essa necessidade de colocar esses jogadores. Eu acho muito esquisito. E pulando pro Neymar, né, cara, que eu falei, é muito importante não esquecer disso aqui. O Santos disse que ele estava apenas com um edema. Eu lembro disso aí, eu lembro que eu falei, pô, ele vai ficar machucadinho um pouquinho, vai chegar, não vai jogar amistoso, talvez ele entre no primeiro jogo da Copa, não jogou, né? E aí, provavelmente no segundo jogo pra frente ele vai jogar. E aí já tem um problema, né, que ele não vai jogar também, né? Inclusive, vai jogar um jogo no fim de maio que ele estava sendo preservado, né? Então ele não quis jogar contra o Egito, mas daí quando foi. Não, no Egito nem contra o Panamá, né? E aí quando foi começar a Copa, que era contra o Marrocos, eu achei que ele não ia jogar, mas a chance era grande. Aí ele não jogou. E aí contra o Haiti ele não vai jogar também, né? Após isso a CBF avisou que ele não vai. Ele não era um edema, e sim uma lesão, né? Uma lesão um pouco mais grave. Daí o Santos disse que ele estaria apto para treino pós-jogo do Panamá. Panamá, cara, que é bem antes, né? Em jogo em maio ainda. Isso não pode ser ignorado ou esquecido. O que aconteceu aqui? Porque realmente estranho, porque a gente estava esperando o Neymar já jogar a fase de grupos, aí ele já está sendo adiado para a Escócia e já é dúvida. Ou seja, a chance dele não jogar a Escócia é grande já também. Então, ou seja, a gente vai depender da CBF querer dizer se ele vai jogar ou não, né? Se a lesão foi grave ou não, porque pô, o cara ficar tanto tempo sem jogar, a gente tá esperando o cara jogar. A gente achava que era uma lesãozinha, que ele já ia voltar jogando, e aí já tá adiando, e daí tá ficando esquisito, né, cara? Porque a gente já tá indo pro segundo jogo da fase de grupos, ele não vai jogar contra o Haiti, e aí contra a Escócia ele é dúvida, então é muito esquisito. Né? De acordo com o Globo, a CBF desistiu de tentar prever o retorno do Neymar. Né? Então antes ele era como, vou voltar para a fase de grupos, vou voltar para o segundo jogo, vou voltar para o terceiro. Eles já não sabem. Ele deve ser desfalque do jogo contra o Haiti, que é o segundo jogo, e nesse momento é dúvida para a partida contra a Escócia, que é o terceiro jogo do grupo. Ou seja, existem chances reais de ele estar apto apenas nas fases eliminatórias da Copa do Mundo. E é muito difícil pensar nisso, porque a gente tava esperando ele jogar a fase de grupos, cara. A gente, antes de começar a Copa, antes dos amistosos, eu já esperava que ele ia jogar. E aí, cada vez mais adia, e aí é triste, né, cara? Porque a gente fala, pô, o nosso ídolo que não vai jogar nenhum jogo, cara. Então é complicado. A gente também torce pro Brasil chegar longe pra ele conseguir jogar um jogo ou outro, mas, mano,
É complicado, porque já era pra ele estar jogando. Não tô falando que ele tinha que jogar de titular nem nada, a gente não ia depender dele 90 minutos do jogo, mas ele poderia entrar no segundo tempo, mudar. Às vezes contra o Marrocos ele já seria uma diferença, porque o Brasil tava jogando muito mal. O meio do campo do Brasil tava muito mal. E às vezes ele faria essa diferença, cara. Com a genialidade dele no meio campo, talvez o Brasil jogasse mil vezes melhor. Tudo bem que a posição que ele entraria provavelmente seria do Paquetá, então ele não seria. E o Paquetá não tava tão mal. Mas eu sinto que também ele poderia melhorar o jogo. Mas é aquilo, né, cara? A gente tem que pensar no futuro, né, cara? E o passado já foi e não tem mais como mudar. Então a gente tem que pensar no futuro e torcer para que contra a Escócia pelo menos ele jogue, né? Consiga jogar alguns minutinhos para aquecer e pegar ritmo.